Olá pessoal, bom dia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os temas que nós cobramos na prova. Vamos começar pela filosofia da ciência, onde nós trabalhamos com dois autores. Foram Thomas Kuhn e Karl Popper. No caso da questão da filosofia da ciência, nós pedimos uma questão relacionada ao Thomas Kuhn. E aí a pergunta era, como é que a ciência evolui segundo a concepção de Thomas Kuhn? E aí ele vai dar suas explicações, como é que a ciência evolui. Primeiro é preciso que tenha uma crise, ou seja, que algum cientista comece a desconfiar daquilo que se tem como ciência comprovadamente. E aí o exemplo que nós podemos dar é o exemplo do heliocentrismo. Nós tínhamos como centro do universo a Terra, né, que era a teoria do geocentrismo, e os cientistas começaram a pesquisar e a desconfiar que a Terra não seria o centro do universo. E aí eles começaram a pensar, se a Terra não é o centro do universo, o que é o centro do universo? E aí eles foram elaborando as suas teorias, foram pesquisando. Galileu Galilei inventa a luneta e começa a pesquisar, e a conclusão que eles chegaram é que, na realidade, o centro da Terra é o Sol e não a Terra. O centro do universo é o Sol e não a Terra. Então eles começam aí. Primeiro, existe uma crise, que é quando os filósofos começam a desconfiar de que aquilo não é a ciência, que é chamada como ciência normal, que pode ser outra coisa e não aquilo. Depois ele vem para a ciência normal, que é o que está vigorando como ciência. No caso do exemplo dado, seria a Terra é o centro do universo. E depois nós vamos ter aí a crise da ciência. E aí ela começa a entrar em confusão. Os cientistas começam a pesquisar e percebe que aquilo ali não é a realidade. Que terá que haver uma revolução, ele chama de uma revolução científica, para que se tire como aquele paradigma é falso, no caso da teoria do geocentrismo, e se coloque outro no lugar, que no caso foi o heliocentrismo. Então a crise da ciência primeiro, depois vem a ciência normal, ok? Primeiro a pré-ciência, que são os estudos que eles vão chegar à conclusão de que aquilo não é a ciência normal. Depois nós temos a ciência normal, depois a crise, que vai fazer com que exista essa revolução, que, por exemplo, a Terra saia como teoria científica e entre o Sol, ok? E aí existe a revolução. O que é a revolução? É a troca do paradigma, é a substituição. A Terra foi trocada pelo Sol. Não mais é a Terra o centro, considerado o centro do universo, e sim o Sol, que é considerado o centro do universo. E aí o Sol fica conhecido como a nova ciência normal. Então nós tínhamos aí na nossa prova a questão relacionada com como é que a ciência evolui segundo Thomas Kuhn. E aí a resposta correta seria a alternativa A, que primeiro existe a pré-ciência, depois a ciência normal, depois a ciência entra em crise, depois existe a revolução científica, depois vem a nova ciência normal, que no caso do exemplo é o Sol, que está vigorando até hoje, ok? Essa foi a primeira questão. Parabéns para aqueles que colocaram a letra A, ok? E nós tivemos também a segunda questão. A segunda questão é sobre a filosofia da religião. Aí nós trabalhamos o filósofo Immanuel Kant. Immanuel Kant, ele escreve 3 livros principais dele: Crítica da Razão Pura, Crítica da Razão Prática e Crítica do Juízo. Na Crítica da Razão Prática,
o Immanuel Kant vai estudar e procurar saber por que os filósofos dão como prova da existência de Deus. Como é que eles podem garantir que aquilo é uma prova da existência de Deus, o que eles estudaram por vias racionais? É lógico que ele vai estudar outros filósofos e vai chegar à seguinte conclusão: a Deus não pode ser provado. A única coisa que nós podemos ter é pensar sobre ele. É você, primeiro, ele vai dizer que quando nós vemos uma grande obra, a gente vai supor alguém construiu essa grande obra. E aí ele vai fazer um paralelo entre essa grande obra que a gente vê, mas a gente vai supor alguém fez, mas quem fez? No caso de Deus, ele vai falar assim, não, peraí, nós temos a grande obra que é a obra do universo. Tá? Alguém fez, foi o Deus. Eu só posso supor. E aí a conclusão que Kant chega é que eu tenho suposições de que existe uma prova de Deus, mas eu não tenho a prova empírica ali na experiência. Por quê? Porque nós não temos como chegar até essa prova prática. Então ele vai dizer, o homem só pode supor, que existe uma prova da existência de Deus, mas ele nunca pode afirmar e dizer que não, essa é a prova real da existência de Deus. Ele supõe que seja uma prova, mas na realidade são só suposições. E aí quem respondeu? A letra B, que está: quando vemos uma grande obra, pensamos que algo ou alguém a construiu. No entanto, apenas podemos supor isso. A prova da existência de Deus, que se refere à causa inicial, não pode ser uma prova. Ela é a suposição de que algo ou alguém fez o mundo. E uma suposição, segundo Kant, não pode ser uma prova. Então, parabéns para quem respondeu a letra B, ok? E assim vai tirar nota máxima na prova. Um abraço e até a próxima. Espero que vocês continuem estudando, não saia de casa, evite sair desnecessariamente, continue em casa e utilize a metodologia para prevenção, lave as mãos, se previna, porque essa doença que nós estamos passando agora, essa epidemia, é muito traiçoeira. Às vezes a gente acha que não acontece nada, quando na realidade a gente já viu vários exemplos aí de pessoas fortes, sadias, jovens, acabam morrendo. Por quê? Porque muitas vezes despreveniu, achava que não iria acontecer nada, tá? Um abraço e até o próximo vídeo.